Controle de constitucionalidade, o que é controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade é um procedimento, é uma série de procedimentos que tem por finalidade verificar a adequação de um ato jurídico à Constituição, né? A gente tem diferentes tipos de atos jurídicos, né? Tem atos com diferentes hierarquias, de modo que essa hierarquia faz com que seja possível o próprio controle de constitucionalidade. Então, todas as normas, a gente pensa naquela pirâmide kelseniana, todas as normas, elas precisam ser construídas, ou seja, obedecer formalmente à Constituição, mas também obedecer os parâmetros materiais da Constituição. Então, a gente precisa obedecer formalmente e materialmente à Constituição, beleza? Isso é controle de constitucionalidade. Então, qual é o pressuposto do controle de constitucionalidade? É que a gente tenha uma Constituição rígida e uma Constituição com supremacia constitucional. Não adianta nada nós termos uma Constituição e ela ter a mesma validade, ter o mesmo nível de importância de uma lei qualquer, de uma legislação infraconstitucional. Então, essa Constituição tem que ser suprema, tem que ter supremacia constitucional, beleza? Porque é essa Constituição que vai ser o que a gente chama de parâmetro de controle, né? Então, quando a gente diz que algo é inconstitucional, qual é o parâmetro para a gente dizer? Qual é a delimitação? A gente está dizendo isso com base em quê? A gente está dizendo isso com base na própria Constituição, né? Então, se a Constituição diz que uma norma ela tem que obedecer determinado pressuposto, por exemplo, aquela prevista no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que fala da proibição da tortura. Essa não pode ter uma legislação infraconstitucional que autorize a tortura. Então, ela tem que obedecer essa legislação ao conteúdo emanado da Constituição. Beleza? Boa noite a quem está chegando, boa noite, futura Vossa Excelência. Ana, quem diz que assiste minhas aulas lá no YouTube. Beleza? Doutor Direito, meu chefe maior, entrou, aquele que paga meu salário, mas quem já acompanha as lives aqui sabe que o salário não é importante, o importante é o boné da LM2 Academy e a caneca que minha mulher já surrupiou, minha caneca. Beleza? Esse é o pressuposto do controle de constitucionalidade. E aí, temos vários sistemas de controle. E aí temos controles jurisdicionais, temos controles políticos e temos controles mistos. Jurisdicionais, políticos e mistos. O Brasil adota o controle jurisdicional, ou seja, quem exerce o controle de constitucionalidade? O Poder Judiciário. Na França é um controle político. Por quê? Porque o órgão que exerce o controle de constitucionalidade, que é o Conseil Constitutionnel, é um órgão exterior que não pertence ao judiciário. Então é um controle político. Já na Suíça temos um controle misto, mas vamos nos focar no Brasil. Quais são as espécies de inconstitucionalidade? Eu já falei. A distinção entre inconstitucionalidade material e formal. Inconstitucionalidade formal não obedece um procedimento, a lei não obedece um procedimento estabelecido pela Constituição Federal. Inconstitucionalidade material, a lei não está adequada com o conteúdo que a Constituição diz que é obrigatória. Temos inconstitucionalidade por ação e por omissão. Por ação é quando o legislador faz uma lei que é contrária à Constituição. Por omissão é quando o legislador é obrigado a regulamentar uma lei que é uma lei de eficácia limitada, ou seja, aquela que não tem plena eficácia, uma norma constitucional que precisa de regulamentação e o legislador não faz essa regulamentação. Então essa é uma omissão inconstitucional. Cabe, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que não vamos ver nessa aula. Beleza? A inconstitucionalidade pode ser total ou parcial. Total ou parcial. A inconstitucionalidade total, você declara a inconstitucionalidade, o Supremo declara a inconstitucionalidade de toda a norma. A inconstitucionalidade parcial declara de parte da norma. E aqui eu já dou uma dica. Quando a gente fala de veto do presidente da República, você sabe que um projeto de lei é escrito, é debatido lá no Congresso Nacional e ele vai para uma fase, que é a segunda fase do projeto de lei, que é a fase constitutiva, deliberativa e executiva, né?
E aí nessa fase o presidente vai sancionar ou vetar. Se o presidente quiser vetar, ele pode vetar por duas hipóteses, digamos assim. Ele pode dar um veto político, dizer que este projeto de lei não é de acordo com os interesses nacionais, ou ele pode dar um veto jurídico, que ele diz que essa norma é inconstitucional, esse projeto de lei é inconstitucional. E aí no veto, ele só pode vetar texto integral de artigo, inciso, alínea ou parágrafo. Artigo, inciso, alínea ou parágrafo. Porém, quando se realiza o controle de constitucionalidade, ou seja, o judiciário, ele pode vetar uma palavra. Ele pode declarar a inconstitucionalidade de uma palavra. Ou ele pode aplicar uma técnica que a gente chama de interpretação conforme a Constituição, dizendo essa palavra tem que ser interpretada desse jeito. Exemplo concreto, artigo 226 da Constituição, que fala sobre a proteção da família. Lá tem uma disposição sobre a união estável, que vai se considerar a união estável entre homem e mulher. O Supremo Tribunal Federal considerou, em termos mais rasteiros, o seguinte, que onde você está lendo homem e mulher, leia homem, homem ou mulher e mulher. Essa foi a consagração, a possibilidade do casamento homoafetivo, beleza? Então, essa interpretação parcial... Ficou mudo? Beleza. Essa interpretação parcial... O Supremo Tribunal Federal, ele pode fazer sobre uma palavra, por exemplo, declarar a inconstitucionalidade de uma palavra. Já o chefe do Poder Executivo, quando vai vetar, só pode vetar texto integral de artigo, inciso, alínea ou parágrafo. Já é uma dica que eu dou para vocês. Beleza? A última espécie de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade é originária ou superveniente. No Brasil, a gente só adota a inconstitucionalidade originária. Por quê? A inconstitucionalidade superveniente, a gente faz um juízo de recepção e não de constitucionalidade. Modelos. A gente vai ter o modelo difuso ou o modelo concentrado. Modelo difuso ou concentrado. Eu vou falar do difuso e eu vou falar uma das ações do concentrado. Então depois eu vou explicar isso para vocês. Tipos de controle. A gente vai ter um controle incidental ou pela via concreta, onde há partes e o interesse na decretação da inconstitucionalidade é um interesse subsidiário. O interesse maior é resolver o conflito subjetivo. Vou falar isso para vocês daqui a pouco. E temos um outro tipo de controle, que é o controle principal pela via abstrata, que a gente vai ver quando a gente não... É um processo não à parte, um processo objetivo, porque não há parte, se tivesse partes era um processo subjetivo, em que o único interesse é saber se a lei é de acordo com a Constituição ou não. A gente vai falar sobre isso. Beleza? Momento do controle. O controle preventivo ou repressivo. O controle repressivo, a lei já está feita. A lei já está feita, chega no judiciário. Controle preventivo, a lei ainda está em tramitação, ainda é um projeto de lei. E aqui eu já dou uma outra dica para vocês. Uma dica que vai cair. Vai cair nessa prova da OAB, a chance é muito grande de cair, porque quando eles abordam esse aspecto do controle de constitucionalidade, eles sempre colocam pelo menos uma alternativa nesse sentido, que é o seguinte: quem pode realizar o controle preventivo de constitucionalidade? Como é que se realiza o controle preventivo de constitucionalidade? A lei ainda não está formada, a lei ainda não é válida. Vocês sabem, uma lei válida é aquela que obedeceu todo o procedimento para a sua formação. Então a lei ainda não está formada, o processo legislativo ainda está em tramitação. Então, esse controle preventivo pode ser feito, essa ação pode ser impetrada pelo parlamentar, por um parlamentar, ou seja, um deputado ou um senador, via mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Vou repetir. O controle deve ser feito por um parlamentar, um congressista, um deputado ou um senador, no Supremo Tribunal Federal, via mandado de segurança. Por quê? Você sabe que o mandado de segurança é uma ação que protege o direito líquido e certo. Protege o direito líquido e certo. Então, qual é o direito líquido e certo que está sendo protegido nesse controle preventivo de constitucionalidade via mandado de segurança? O direito ao devido processo legislativo. Todo parlamentar, enquanto representante do povo, ele tem o direito de participar de um devido processo legislativo. Se ele faz uma averiguação, se ele verifica que a lei não está seguindo determinado procedimento, ele pode preventivamente impetrar um MS para o Supremo Tribunal Federal. Vai vir a questão:
A Defensoria Pública, que tem por função proteger os direitos humanos, pode impetrar o mandado de segurança preventivo no Supremo. Errado. Errado. O único indivíduo, o único titular desse mandado de segurança preventivo, quando o projeto de lei ainda está em processo de tramitação, é o parlamentar, o deputado ou o senador. Qualquer órgão que a questão disser é legitimado, não é legitimado, questão errada. Só o congressista, deputado ou senador pode ajuizar mandado de segurança, onde? No Supremo Tribunal Federal, para controlar preventivamente um projeto de lei que não está obedecendo o procedimento legislativo, ou seja, artigo 59 e seguintes da Constituição Federal. Beleza?